Olá, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os profetas maiores e os profetas menores. Vocês já ouviram falar? Hoje vocês vão entender quem são eles, tá? Agora você que não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, ativa o sininho. Toda semana sobe aula nova. Pra quem não me conhece, chegou aqui agora. Meu nome é Maristela Coura, tá bom? Então, vamos pra aula. Vamos começar pelos profetas maiores, tá? Foram 4 profetas maiores em 5 livros. Por quê? Foi Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Só que em Lamentações tem uma extensão de Jeremias. Então Isaías, ele profetizou sobre a vinda do Messias e sobre a salvação de Deus. Jeremias advertiu sobre a destruição de Jerusalém e a necessidade de arrependimento. Ezequiel teve as visões da restauração de Jerusalém e sobre o Vale dos Ossos Secos também. Daniel teve a revelação sobre o reino de Deus e os reinos futuros que vinham. Em Lamentações é expressado o lamento pela destruição de Jerusalém. O nome Isaías significa o Senhor salva. E tem 66 capítulos, e Isaías enfatiza tanto a soberania de Deus, que ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que salva, que também ele é um juiz sobre toda a nação. E uma curiosidade no livro de Isaías, durante 25 vezes para ele se referir a Deus, ele diz que é Santo de Israel. Ele está se referindo a Deus. E no livro de Jeremias, esse nome significa o Senhor exalta, e tem 52 capítulos. Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele constantemente se lamentava por causa do destino do povo. E aí ele também, por isso que ele continua falando muitas coisas no livro de Lamentações. E em Lamentações tem apenas 5 capítulos, né? É conhecido, no grego significa pranto, Lamentações significa pranto. E foi Jeremias que continuou escrevendo ele, por isso que ele é tão pequenininho assim. E o objetivo é lamentar a desolação de Judá, né? O povo refletir sobre a destruição e a calamidade, onde levaram a misericórdia de Deus. E Ezequiel significa Deus em minha força, com 48 capítulos. Ele também é um dos profetas maiores. Ezequiel aponta para Cristo como bom pastor, que salva, que cura e que tem misericórdia. Ezequiel enfatiza sobre a santidade e a soberania de Deus. E Ezequiel foi o profeta, né, que foi levado no Vale dos Ossos Secos e viu todo aquele milagre acontecendo ao redor dele. O livro é muito bom. Sugiro vocês lerem e gostarem de ficar com calma cada palavra que está escrito lá. E Daniel, em hebraico, significa Deus é o meu juiz. E em Daniel tem 12 capítulos. E um dos episódios mais conhecidos de Daniel é quando o profeta é jogado na cova dos leões, né? E também falam muito o jejum de Daniel, o jejum que ficou 21 dias, né? Então, Daniel é um profeta bem conhecido também. Na verdade, todos os profetas são bem conhecidos, só que tem aqueles que ficam como chiclete, né? A gente vai lembrando de coisa e vai falando o nome. E Daniel é um desses. E também Daniel foi notado por interpretar os sonhos do rei, né? Então, muitas coisas aconteceu com Daniel ali que é lembrado o tempo todo. Então, no livro de Daniel encoraja os crentes a continuarem sendo fiéis a Deus, a fidelidade de Deus, e na parte escatológica, entendendo que na vinda de um Deus vivo e que vai reinar eternamente. Então esses são os 4 profetas maiores, mas assim, antes da gente ir para os profetas menores, quero que vocês entendam que não tem diferença entre os profetas. Tanto os maiores quanto os menores fizeram coisas grandiosas, né, para Deus. Deus usou eles grandemente, foram bocas de Deus aqui na terra. Porém, os profetas maiores escreveram mais do que os profetas menores. A diferença é só essa, eles falaram mais. Se a cada 10 acontecimentos eles escreveram os 10 ou 9, os profetas menores não. A cada 10 eles escreveram 2, 3 acontecimentos. Então, não tem isso de que são maiores ou menores em questão de que fizeram coisas. Fizeram, de repente, até ambos iguais. Porém, uns escreveram mais, os maiores, e os menores escreveram menos. Então, os profetas menores são Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Ageu, Zacarias, Joel, Abadias, Naum, Abacuque, Sofonias e Malaquias. São 12 livros. O profeta Oséias, em hebraico, significa ele salva. E ele tem 14 capítulos. E Oséias mostra a infidelidade de Israel através da sua própria vida. Ele é conhecido até como profeta do amor, né? Refletindo a sua própria vida. E o amor incondicional que Oséias tinha pela sua esposa refletia como Cristo ama tanto a humanidade, uma humanidade pecadora. Então Oséias ressalta a fidelidade e o amor imutável de Deus que tem pela humanidade, mesmo a humanidade sendo pecadora e infiel a ele. Joel, em hebraico, significa Yahvé é Deus. E com apenas 3 capítulos, ele diz sobre o dia do Senhor e a promessa do Espírito Santo, apontando também para Cristo sobre o derramamento do Espírito Santo. E ele nos lembra da promessa do Espírito Santo, de um futuro melhor, e é falado também no livro dele sobre a destruição que os gafanhotos fizeram, e é um livro muito interessante. Sugiro vocês também lerem com calma. Em hebraico, Amós significa carregador ou portador de fardos. E com apenas 9 capítulos, ele fala sobre a justiça social, sobre a condenação e da hipocrisia religiosa. Obadias, em hebraico, significa servo de Javé.
e ele tem apenas um capítulo. Ele fala sobre o julgamento contra Edom e a restauração de Israel. E Jonas em hebraico significa pomba, com apenas 4 capítulos. Ele fala sobre o arrependimento e a misericórdia de Deus com Nínive. E ninguém sabe até hoje o tipo de peixe que Jonas foi engolido, né? Uns supõem que foi tubarão, outros baleias, outro um peixe grande, mas ninguém sabe. Só se sabe que ele foi engolido, e isso é fato que está na Bíblia, porque os ninivitas eram considerados cruéis, e Jonas queria que Deus fizesse justiça com eles, não tivesse misericórdia. Então Jonas acabou fugindo de um lugar que Deus o levou, e não deu muito certo, porque quando Deus planeja algo, vai ser feito, a pessoa querendo ou não querendo. Miqueias, em hebraico, significa quem é como Javé, e tem 7 capítulos. E no livro de Miqueias fala sobre justiça e misericórdia, e a profecia do nascimento de Jesus em Belém. Ele também fala sobre denunciar a injustiça social e a corrupção de Judá e de Israel. Naum significa conforto ou consolação, e são 3 capítulos. E o objetivo do livro é anunciar o juízo sobre Nínive, sobre a profecia da queda de Nínive, porque o povo de Nínive tinha voltado à iniquidade e as suas ações levaram à destruição. E Abacuque em hebraico significa abraço ou acolhimento, com 3 capítulos. E Abacuque faz perguntas audaciosas e corajosas para Deus. O diálogo entre eles é sobre justiça e sofrimento. Forte, né? E Sofonias significa Javé esconde, e tem 3 capítulos também. E ele fala sobre o dia do Senhor e a restauração de Israel. Ele também anuncia o dia da ira do Senhor. Ageu significa festivo ou festividade, com 2 capítulos. E no livro fala sobre o incentivo da reconstrução do templo, porque o povo estava preocupado com a restauração de suas casas e não com o templo. Zacarias significa em hebraico Jafé lembra ou Javé recorda, com 14 capítulos. Zacarias prevê a segunda vinda do Messias, visões e profecias sobre a restauração de Jerusalém. E Malaquias, por último, não menos importante, tão importante quanto, em hebraico significa meu mensageiro, com 4 capítulos, onde fala sobre o chamado e o arrependimento e a fidelidade a Deus. É isso, povo de Deus, um resumão aí dos profetas maiores e profetas menores. Sugiro que vocês estudem, leiam e mergulhem em cada livro deles, né? Cada livro inspirado através deles, né? Porque a Bíblia é um livro de Deus. Então, sugiro que vocês degustem cada palavra, né? Porque é muito bom você mergulhar mais a fundo para quem não tem conhecimento, para quem já tem conhecimento, fazer uma reciclagem, porque toda vez que a gente lê os livros, a gente nunca lê da mesma forma. O Espírito Santo fala diferente com a gente devido àquele tempo que a gente tá, aquela estação que a gente tá. Então é isso. E sugiro também que você já se inscreva no canal, já clique no sininho, manda pro máximo de pessoas que você conhece, porque se essa informação, se isso foi importante para você, vai ser importante para alguém que você conhece também. Então, edifica a minha vida com a sua presença, tá? E vamos um edificar a vida do outro com a palavra do Senhor. É isso. Então, até a próxima aula. Um beijo grande. Fica por aqui. Tchau, tchau.